Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de resenhas dos Perdidos no Tempo. Hoje é dia da gente continuar aqui na nossa jornada explorando o Cult, Divindade Perdida, um jogo de horror contemporâneo publicado aqui no Brasil pela editora Buró, e a gente está explorando aqui capítulo a capítulo, tentando identificar aí os pontos mais importantes, mais relevantes, para dar uma ideia geral, né, para quem ainda não conhece o jogo, sobre o sistema, sobre o cenário e tudo mais que for importante para vocês entenderem qual é a pegada, qual é a proposta do Cult, beleza? Se você está chegando agora, quer acompanhar a nossa série, não tem problema, tem uma playlist aqui exclusiva com todos os vídeos que a gente vai fazer sobre o Cult, né? Então se você quiser, tem aqui já alguns para você maratonar, e depois, se quiser continuar com a gente, é só se inscrever aí no canal e ativar o sininho. Então vamos lá, pessoal. Quem tá ligado no movimento, tá inscrito já aqui no canal e tá acompanhando a nossa série, sabe que a gente tá aqui no chamado livro 1 do Cult, né? O livro básico ele é subdividido em outros 3 livros e estamos atualmente no livro 1, chamado A Mentira, que vai tratar assim de dar umas primeiras informações, né, sobre o jogo, sobre o cenário, mas a grande parte desse primeiro livro é voltada para a criação do personagem, tá? Então, no vídeo passado a gente já falou sobre os arquétipos que estão disponíveis e hoje a gente vai comentar aqui o capítulo 3, características do personagem, tá? Então, aqui a gente vai ver algumas das principais características que vocês têm que ter em mente na hora de montar um personagem aí para jogar Cult, beleza? Eu vou começar aqui lendo um trechinho do livro para vocês. Então, olha só. Todo personagem do jogador tem um passado que os moldou as pessoas as quais eles são hoje. Eventos traumáticos, segredos soterrados e encontros com o sobrenatural despertaram suspeitas de que as coisas talvez não sejam como eles veem. Por meio de dor, medo, culpa e loucura, esses eventos forjaram a personalidade do personagem do jogador e forneceram a ela pontos fortes e fracos, segredos sombrios, desvantagens e vantagens são representações dessas experiências e traços de personalidade. Cada personagem começa o jogo com um ou mais segredos sombrios, 2 desvantagens e 3 vantagens. Então, essas características de personagem em termos de jogo vão ser representadas pelos segredos sombrios, pelas vantagens e pelas desvantagens. Isso é o que a gente vai explorar no vídeo de hoje. Seguindo adiante, o livro vai trazer aqui na sequência algumas pequenas definições do que seriam cada uma dessas características, tá? Então, ele começa aqui com o segredo sombrio. Então, para vocês terem uma ideia, o que o livro aqui entende como um segredo sombrio? Seria um episódio do passado do seu personagem, geralmente algo que é carregado de culpa, né, que gerou algum trauma para ele, alguma experiência ruim, claro. Afinal de contas, a gente está falando aqui de um jogo de terror cercado por essa aura de desespero, né, de desesperança e tal. Então, tem que ser alguma coisa ruim, né? Então, algo que gera culpa no seu personagem, algum trauma que ele carrega, algum evento no qual ele se sentiu impotente de impedir alguma coisa, enfim, dê asas à sua imaginação aí. O detalhe é que cada um desses segredos sombrios, ele vai ter algumas características, vamos dizer assim, ele vai ter um tema, né, principal. E na verdade, na hora que você for criar aí o segredo sombrio do seu personagem, isso é muito importante porque esses temas, né, despertados pelo segredo, eles vão ser usados como um combustível para narrativa, tá? Seja pelo narrador, aliás, o livro até sugere que você faça isso em conjunto com o narrador. A gente vai comentar um pouquinho mais sobre segredos sombrios mais na frente do vídeo, tá? Mas só para vocês terem esse primeiro contato. O ideal é que você combine, que você monte esse segredo sombrio junto com o narrador. Porque os temas do segredo, eles podem ser usados na narrativa para desenvolver a história pessoal, né, do seu personagem. Pode ser usado por você, jogador, para desenvolver mesmo a personalidade, né, do seu personagem, o modo de agir dele, como isso foi afetado, como isso foi impactado pelo segredo sombrio. E claro, isso pode gerar ganchos, né? Ganchos de aventura, ganchos de campanha, enfim, vai depender aí do que vocês combinarem. Avançando aqui para a próxima característica, o livro vai trazer para a gente aqui as desvantagens, tá? Também as desvantagens, ela, obviamente, né, vai representar alguma coisa que seja prejudicial ao seu personagem, mas até isso pode ter uma gama variada de possibilidades. Então uma desvantagem pode ser um defeito que você tenha, algo inerente ao personagem, pode ser um traço negativo de personalidade que torna a vida dele um pouco mais difícil por algum motivo, e pode ser também uma ameaça externa, algo que em tese, né, é alheio ao personagem, mas que acaba atrapalhando ele de alguma forma. O livro já começa aqui de cara trazendo uma tabelona, né, com várias possibilidades de desvantagens, tá?
Essas opções todas vão ser discutidas, vão ser esmiuçadas com mais detalhes ao longo do capítulo. Mas só para dar aquela primeiro gostinho para vocês, eu vou pegar algumas aqui para vocês terem uma noção do que o livro considera aqui como desvantagens, tá? Então, por exemplo, aqui, desvantagem, alvo de perseguição. Aí aqui uma descrição sucinta. Você é caçado por um inimigo não identificado. Ou seja, isso aqui é uma coisa externa ao seu personagem, né? Deixa eu ver se eu consigo catar uma outra aqui. Competidor. Você tem um competidor no submundo do crime. Culpa. Você carrega uma culpa pesada por pecados do passado. Isso aqui já é uma coisa inerente ao seu personagem. Essa culpa pode, por exemplo, estar vinculada ao seu segredo sombrio, entendeu? Então aí você já vai montando como se fosse uma historinha mesmo, né? Um background do seu personagem, mas que vai servir para impulsionar a história, né? Outros exemplos aqui. O juramento de vingança. Você é obcecado por vingança contra uma organização ou contra alguém. Olha, um traço de personalidade aqui. Mentiroso. Você é um mentiroso compulsivo. Ou seja, tem várias possibilidades aqui. É uma lista grande de desvantagens. Então você tem bastante coisa para escolher e montar um personagem ali da maneira que você achar mais interessante. E por fim, a gente vai ter a terceira e última característica que vai ser discutida aqui nesse capítulo, que são as vantagens, tá? As vantagens são pontos fortes que seu personagem tem. Ou habilidades raras, poderes sobrenaturais também entram aqui na categoria de vantagens, né, segundo o livro, e recursos que ele tem à disposição dele. Ou seja, as vantagens vai ser alguma coisa que vai, obviamente, dar uma vantagem, né? Algo que facilite um pouquinho a vida do personagem em determinadas situações. Claro, nem todas as vantagens vão se aplicar a todas as situações, mas vocês têm vantagens aqui variadas, diversas, que podem se aplicar em diferentes ocasiões. Como eu acabei de falar, pode ser um poder sobrenatural, pode ser um recurso que ele tem à disposição, pode ser alguma coisa inerente do personagem que em determinadas situações concede a ele algum tipo de facilidade. A gente vai ter aqui também, olha, uma lista, inclusive uma lista bem extensa de vantagens, tá? Então olha só, aqui da mesma forma, tudo que tá aqui é só o resumo, tá? A gente vai ter essas vantagens todas explicadas com um pouquinho mais de detalhe mais à frente do capítulo, tá? Então olha só, tem essas 2 páginas aqui listando vantagens e mais uma, tá? Então vantagem também é o que não falta. Você tem aqui uma ampla gama de possibilidades de escolha. Vou pegar só alguns exemplos aqui também. Deixa eu ver aqui, vantagens. Acesso a Darknet. A gente vai discutir também as vantagens um pouquinho mais na frente, mas geralmente elas estão associadas com um atributo, tá? Então só para exemplificar como é que está organizado aqui na tabela. Vantagem, acesso a Darknet. Qual é o atributo que está vinculado? Percepção. Qual é a descrição sucinta disso aí? Você sabe como acessar e pesquisar no abismo da Darknet. Outra, astuto, que está ligado ao atributo intuição. Você é capaz de fazer os outros confiarem em você. Deixa eu ver um exemplo aqui da outra página. Fúria. Entre em um estado de fúria para ganhar benefícios em combate. Instinto de sobrevivência. Você torna-se perverso ao ser ferido. Lutador de rua. Você ganha benefícios quando estiver lutando de perto. Mais alguns exemplos aqui, só para a gente fechar. Precavido. Você é bom em pesquisar sobre lugares, né? Antes de ir até lá, imagino eu, né? Sobrevivente. Você é treinado em sobrevivência na selva. Talento artístico. Sua arte tem um grande efeito na audiência. Ou seja, uma diferente gama, né, de possibilidades de vantagens, claro, tentando aí buscar diferentes tipos de personagem. Lembrando sempre que tanto os segredos sombrios, né, as vantagens e as desvantagens, elas não devem ser para o seu personagem apenas um acumulado de vantagens ou um combo aqui entre aspas. Elas precisam fazer sentido, né, umas com as outras, e isso vai te ajudar a criar o background de um personagem mais interessante, que ofereça mais possibilidade de jogo, tanto para você, quanto para o grupo, quanto para o narrador, porque vamos lembrar sempre que é um trabalho conjunto aqui de contar a história e de promover a diversão de todos. Então, um personagem interessante é mais prazeroso para você jogar, interpretar, é mais interessante para o narrador utilizar e pensar em ganchos específicos para ele, para desenvolver mais esse personagem, e também mais interessante para o grupo, porque gera mais possibilidades de aventuras. De repente, alguma coisa inerente ao seu personagem pode se tornar, ainda que momentaneamente, um dos objetivos do grupo. Então, é sempre bom pensar nessas coisas na hora de montar um personagem e não ver simplesmente qual é a vantagem que vai te tornar mais poderoso. Desse ponto em diante aqui, o livro vai retomar cada uma dessas características, agora desenvolvendo com um pouco mais de detalhes e explicando todos os exemplos que ele colocou nas tabelas, né? Então a gente vai começar aqui, olha, com a questão dos segredos sombrios. Eu vou ler esse trechinho para vocês porque eu acho que ele é bem interessante, olha só. Segredos sombrios são eventos passados dos personagens, assombrando-os e ameaçando-os durante toda a vida. Cada personagem precisa ter
no mínimo, né, ou mais segredos sombrios. Quando o jogador escolhe um segredo sombrio, ele deve, em colaboração com o mestre, aquilo que eu estava comentando antes, decidir o nível de consciência do seu personagem a respeito do segredo sombrio, bem como escolher o ímpeto pessoal surgido dele. Aqui é interessante a gente comentar. O nível de consciência, o que eu entendo? Talvez esse evento, né, lembrando que o segredo sombrio ele geralmente é uma coisa traumática, uma coisa ruim, talvez o seu personagem não tenha consciência plena desse segredo sombrio. Talvez seja um mistério que assombra a vida dele, que ele vai justamente investigar durante a história para descobrir, e essa descoberta pode ser bem ruim ou mais traumática ainda para ele, ou ele pode se lembrar parcialmente disso, ou ele já ter total consciência e está buscando algum tipo de reparação, ou seja, isso é uma coisa que você, jogador, vai conversar, combinar e discutir com o narrador para ver o que vocês acham mais interessante, o que se encaixa melhor na campanha, beleza? E aqui, para a gente fechar, o segredo sombrio, ele vai gerar uma outra coisa, que é o que o livro chama aqui de ímpeto pessoal. Como esse segredo sombrio afeta o seu personagem e pode levá-lo a agir desta ou daquela maneira. Eu vou pegar um exemplo aqui, porque eu acho que fica mais claro. Olha só, um exemplo aqui. O livro vai trazer várias possibilidades aqui, várias inspirações de segredos sombrios. Eu vou pegar só uma delas aqui. Culpado de crime. Você sente constante remorso por um crime que cometeu. Não importa se cometido por iniciativa própria ou por meio de coação. Você se sente o único culpado. A vítima, seus familiares e ou a polícia provavelmente estão à sua procura. Esse é o segredo sombrio, tá? Ímpetos pessoais sugeridos, tá? Aqui pelo livro. Fugir da justiça, confrontar a vítima ou os familiares, punir-se, ajudar outras pessoas, trazer outros culpados à justiça, seja ela dentro ou fora da legalidade. Vingar-se daqueles que o obrigaram a cometer o crime. Ou seja, de uma possibilidade de segredo sombrio, você tem diversos ímpetos. E nessa seção do livro, é justamente o que ele vai fazer. Ele vai trazer aqui, deixa eu só citar alguns outros aqui, olha. Conhecimento proibido, desaparecimento suspeito. Deixa eu ver aqui. Olha, tem mais 2 páginas aqui só de exemplos de segredos sombrios. Sempre da mesma forma. Vai dizer o segredo e vai sugerir alguns ímpetos pessoais possíveis, tá? Então, olha só. Pacto com forças obscuras, responsável por experimentos médicos, segredo de família, vítima de crime, vítima de experimentos médicos, enfim, várias possibilidades de segredos sombrios com respectivas sugestões de ímpetos. Avançando aqui, ele vai tratar agora das desvantagens, tá? Com um pouco mais de detalhes, complementando as informações. Então, o que a gente tem a acrescentar ao que já foi dito sobre as desvantagens? Cada personagem, ele vai começar o jogo obrigatoriamente com 2 desvantagens, tá? Mas ele pode adquirir outras dependendo dos acontecimentos da campanha. Um exemplo que o livro dá aqui é o seguinte: existe uma característica do personagem chamada estabilidade. A gente vai ver isso em vídeos futuros, tá? Mas só guarda essa informação aí. Se essa característica chamada estabilidade alcançar o nível de arruinado, isso vai gerar para o seu personagem uma nova desvantagem. Mas em linhas gerais, em termos narrativos, o que isso significa? As ações do jogador vão gerar uma nova ameaça para aquele personagem que vai ser representada através de uma desvantagem, beleza? Então assim, da mesma forma que o seu personagem pode adquirir uma desvantagem, ele pode também superar uma desvantagem. Como é que ele vai fazer isso? Vai depender das ações do jogo, vai depender do que acontece ali na narrativa. Então, de tempos em tempos, aí, ou uma vez por sessão, ou quando vocês entenderem que aquela desvantagem já não cabe mais e ela foi superada, você pode riscar essa desvantagem da sua ficha, né, apagar, mas você precisa substituir por outra. Tá? Ou seja, sempre o personagem tem que ter 2 desvantagens. Só um detalhe aqui. Se ele tiver conseguido uma desvantagem extra, né, através dessa questão da estabilidade, ele tiver 3 desvantagens, ele pode superar uma completamente. Ele precisa sempre ter pelo menos 2. Mas se ele tiver 3, 4, ele pode ir diminuindo e conseguir ficar vivo por tempo suficiente para resolver tudo isso, né? Ele pode ir diminuindo essa quantidade de desvantagens que ele tem, se fizer sentido na narrativa, mas ele tem sempre que permanecer com 2, beleza? Uma outra coisa que é interessante também, as desvantagens, elas vão funcionar mais ou menos como se fossem os movimentos, elas vão precisar também de um gatilho para serem disparadas. Claro, você só vai colocar as desvantagens em cena quando elas forem relevantes, ou seja, quando elas forem tornar o jogo mais interessante e mais dramático. E aqui, na sequência, o livro vai trazer a descrição de todas aquelas desvantagens que eu mostrei para vocês naquela lista, naquela tabela. Aqui elas vão ser explicadas nos mesmos moldes, né, dos movimentos.
o que é a desvantagem e quais são as possibilidades que ela vai te afetar, né? Ou seja, dependendo da jogada de dados que você fizer e tal, quando o gatilho, né, da desvantagem for ativado, você vai ter as consequências aqui explicadas em cada uma dessas entradas, beleza? Então, são várias e várias páginas aqui mostrando cada uma daquelas desvantagens. Então, você pode dar uma olhada lá para ter um primeiro contato, ver quais que você acha mais interessante para o personagem e depois vir aqui para ver como é que ela funciona na prática. E finalmente, para a gente já encaminhando para o final do vídeo, a gente vai ter aqui a questão das vantagens, tá? O que a gente tem a acrescentar a respeito disso? Cada personagem vai começar com 3 vantagens, tá? E, ao contrário das desvantagens, ele só pode adquirir vantagens novas através de pontos de experiência, através de XP. Então, conforme o personagem vai se desenvolvendo, ele vai conseguindo gastar pontos de experiência para adquirir novas vantagens, tá? Geralmente, as vantagens, elas estão organizadas aqui no livro também de uma forma parecida com a questão dos movimentos, tá? Elas vão ter aqui uma descrição e tal, o significado das jogadas de dados, mas elas vão ter aqui, elas são agrupadas, né, em relação aos atributos. Então, a maioria delas é vinculada a algum atributo, ou seja, a jogada dela vai estar relacionada com algum aspecto daquele atributo específico. Mas também existem algumas vantagens gerais que não estão ligadas a nenhum tipo de atributo. E aqui as próximas páginas do capítulo vai ser só a descrição, né, de todas aquelas vantagens. Vocês devem lembrar, eu mostrei, são 3 páginas, né, de lista de vantagens, então aqui a gente tem várias outras destrinchando, né, cada uma daquelas vantagens. A única coisa que a gente tem para somar, para acrescentar isso, é a seguinte informação. As vantagens, especialmente aquelas que dão algum tipo de bônus em ação, em conflitos, né, em ações de combate e tal, você vai usar ela uma vez por cena. Tá? Então você vai tipo ativar, vamos chamar assim, a vantagem e ela vai ter a duração durante toda a cena de ação. Ou seja, não é cada vez que você for fazer uma ação específica dentro daquela cena maior, você vai precisar jogar de novo. Não. Ativou, ela vale por toda a cena. Agora, só vale uma vez por cena. Se você lá pelo meio decidir ativar uma outra vantagem, os benefícios que aquela primeira que você ativou davam vão cessar e você vai passar a ter só os benefícios da segunda vantagem que você ativou dentro da mesma cena, beleza? Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Fechamos mais um vídeo sobre Cult. Espero que vocês estejam curtindo aí a jornada. Quem assistiu o vídeo até agora teve paciência de me aguentar. Muito obrigado. Deixa aí o like, seu comentário para eu saber o que vocês estão achando, né, do livro, dos vídeos, etc. E a gente se vê na próxima resenha.